Paulo Ricardo Paul, nós, veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, estamos por completar 3 anos, 36 meses da violação de um dos nossos direitos fundamentais. Não custa lembrar que nessa época que se está discutindo aí os privilégios dos militares, que são os militares, os trabalhadores do Brasil que têm menos direitos. Eu coloquei um artigo que eu recebi no blog a respeito disso. Entre os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que já têm menos direitos, nós militares temos apenas 6 direitos e falam em privilégio dos militares. Tem alguma coisa errada, que pode ser o fato de ter muita gente não lendo o que tem que ler. Leiam esse artigo, é muito interessante, está no blog. Nesse período de sofrimento tão grande, eu tenho várias vezes falado sobre os ativos. Inclusive sobre o fato dos ativos não terem despertado para a realidade. Porque ao não nos defenderem, eles demonstram claramente que estão completamente alheios à realidade. É como se fosse um policial militar, por exemplo, operacional, que praticasse um crime e filmasse o crime que ele está praticando. Estão completamente alheios ao que está acontecendo. Nós ouvimos muito falar, ao longo da nossa vida castrense, sobre as bases das nossas instituições, hierarquia e disciplina. E nós temos bases remuneratórias, que nós podemos dizer que são cláusulas pétreas, que todos nós temos que defender para que elas não sejam violadas, e isso não está acontecendo. Os ativos estão permitindo a violação de uma dessas causas, que é a paridade. O governo retirou a paridade dos veteranos, sequelados e pensionistas. Tirou um direito adquirido, um direito previsto em leis federais e estaduais. Eu sei, é um absurdo o Poder Judiciário não ter corrigido isso até hoje. Mas essa é a grande verdade. Vamos completar 3 anos de um direito cristalino que está sendo violado. Esse direito à paridade, ele é um direito dos inativos. Qual é o direito, vamos dizer assim, que se assemelha à paridade e que quem tem são os ativos? É a integralidade. Os ativos têm a integralidade. Eu, quando era ativo, tinha integralidade. Ela foi respeitada? Foi. O que é a integralidade? É que o meu primeiro salário lá, de inativo, não seja menor que o meu salário na ativa. É a integralidade do salário. Então é um direito que o ativo tem, que quando chegar o momento dele passar para a inatividade, ele não perca
Quando o seu vencimento se for transformado em provento, ele não perca. Então, isso foi respeitado na minha época. Está sendo respeitado com relação aos novos inativos. Eles não estão perdendo os novos inativos. Já perderam, e não sabem, a paridade. Porque, embora estejam saindo com o mesmo salário, como derrubaram a paridade, se ela não for restaurada, basta um outro governo criar uma outra gratificação que eles não irão receber e perderão a paridade que, por enquanto, ainda tem. Então, os novos inativos estão correndo esse risco. Além, é claro, do risco de a qualquer momento acontecer uma decisão no sentido de que a GRAN foi uma criação indevida e não deve existir mais. Eu comentei isso em vídeos anteriores também. Mas não vamos esperar o pior, vamos esperar sempre o melhor. E o melhor é que a GRAN seja paga para todo mundo. Então você que está hoje na ativa, pode ser que quando você for passar para a inatividade, eles não te garantam a integralidade. Ou seja, você ganhe na inatividade menos do que ganhava na ativa. É o fim do segundo direito no aspecto remuneratório. Por enquanto, eles estão destruindo a paridade. Você que está na ativa, pode colocar na sua cabeça que eles destruirão a integralidade a qualquer momento. Aliás, existe uma corrente muito forte nesse sentido. Ou seja, que quando os militares passem para a inatividade, eles não passem com o mesmo salário. Vamos chamar de salário. Ou seja, que o vencimento deles não seja mais a referência para o primeiro provento. Basta estar acompanhando o noticiário para entender esse processo. Esse processo está em curso. Então o senhor e a senhora que estão na ativa entendam que precisam estar do nosso lado para recuperarmos a paridade. Que isso será uma força para que os senhores não percam a integralidade. O senhor e a senhora, que é um novo inativo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, entenda que o senhor e a senhora já perderam a paridade. Enquanto não recuperarmos a paridade, basta acontecer uma invenção qualquer, como essa GRAN, dessa Lei 9.537 de 2021, a tempestade perfeita, que os senhores não receberão também. Então nós estamos em processo de destruição dos direitos institucionais. Então vai atingir quem está na ativa, quem passou recentemente para a inatividade, como está atingindo quem já era inativo antes da lei. É preciso que nós, não me perguntem como, recuperemos o nosso espírito de corpo, o nosso amor corporativo, para defender o direito de cada um, e fazendo isso nós defendemos o direito de todos nós. Vou repetir para encerrar o vídeo. Integralidade é um direito dos ativos, que ainda está existindo. Paridade é o direito dos inativos. Esse já foi corrompido. Ele tem que ser recuperado urgentemente. Inclusive para defender os novos inativos, que pensam que estão tranquilos, porque puderam optar e saíram com a GRAN. Então saíram com a integralidade.
mas não terão os reajustes que não forem no soldo, como nós também teremos. Toda vez que reajustar o soldo, por exemplo, o governador pagar a recomposição salarial, aí todo mundo tem esse reajuste, que não há como ele fazer isso de modo diferente. Agora, basta um governo, esse ou outro, criar uma outra gratificação que os novos inativos da atualidade não terão paridade. E os senhores ativos, eles estão doidos para acabar com a integralidade. Se acabarem com a integralidade, vocês podem ter uma perda salarial absurda ao passarem para a inatividade. Sabe qual vai ser a solução? Trabalhar até morrer. Ou trabalhar até o limite de idade permitida. Os senhores não terão direito ao que nós chamamos popularmente de aposentadoria. Os senhores terão que trabalhar, porque se sair, o vencimento vai fazer isso. Não acreditem em mim, eu sempre falo isso, não acreditem em mim, mas acompanhem os noticiários. Assistam nas TVs, assistam nos sites, leiam os artigos. Há um interesse muito grande em acabar com a integralidade. E é o que nos resta em termos institucionais, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque a paridade já acabou. Nós não estamos conseguindo nos unir para que a paridade seja recuperada. Com essa desunião, quando acabar a integralidade, aí nós vamos conseguir unir todo mundo quando acabar a integralidade? Faça-me o favor, quem acreditar nisso, está acreditando nas histórias da carochinha, né? Por assim dizer. É tempo de acordar. É tempo de acordar de forma ordeira, disciplinada, mas acordar, cobrar de forma ordeira e disciplinada que os nossos comandos se esforcem para que a paridade seja recuperada. Já perderam a paridade. Quer dizer, perderam entre aspas, porque ela está prevista em legislações, mas na prática, já perderam a paridade. Os novos inativos, como eu já expliquei, os antigos inativos, veteranos, os sequelados e as pensionistas. Para os ativos perderem a integralidade, é da noite para o dia. Os políticos no Brasil entendem, isso não é de hoje, que nós, militares, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, nós somos o grande problema do país. Nós temos muitos privilégios. Quando nós sabemos que os problemas do Brasil têm sua origem, normalmente, no poder executivo e no poder legislativo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados e do Distrito Federal. É lá que se gasta dinheiro demais. Não é com os proventos, com as pensões, com as aposentadorias dos civis. Certamente não é.
Juntos somos fortes desde 2007. Não acreditem em mim. Leiam o conceito sobre integralidade. Acompanhem os noticiários. Senhores e senhoras da ativa, não durmam em serviço. Não durmam no posto. Podem acordar tarde demais.